Esses caras do UOL nem escondem mais que torcem contra o Botafogo. O pessoal aí, Domitila, né, o Mancini, Alicia Klein e tudo mais, debochando abertamente do David Ancelotti, né, debochando da fala dele contra a LDU, e quer ver ele com falta de ar na beira do gramado, e colocando o Botafogo, né, como às vezes, quem sabe, um inferior ao São Paulo, dizendo que São Paulo escolheria, para preferir pegar o Botafogo, tem que escolher o Botafogo que é mais fácil. Tô gostando de ver esse desprezo ao Botafogo como foi ano passado. É assim que eu gosto. Vamos ver aqui esse vídeo, tem também o Globo Esporte, tem Papo de Craque, tem ESPN, muita coisa para vocês sobre Botafogo e LDU que rola amanhã. Botafogo já chegou em Quito e tem muita informação aqui pra gente reagir com vocês. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, hype o vídeo, bora pro vídeo, depois a gente volta. Amanhã é a vez do Botafogo decidir a vida dele na Libertadores. Um empate contra a LDU serve para garantir a vaga nas quartas de final. Vou falar com Kiko Menezes e não Quito Menezes, está lá em Quito, para falar com a gente sobre o Botafogo, né, Kiko? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Excelente jogo de palavras, como sempre. Mas olha só, vamos falar de futebol. O Botafogo chegou ontem à noite aqui do capital do Equador. Está hospedado aqui nesse hotel. Logo mais às 4 horas da tarde, horário local. Faz o primeiro e único treino na capital equatoriana. Os jornalistas não vão poder acompanhar esse treinamento, mas vai ser uma ótima oportunidade para o David Ancelotti tirar as últimas dúvidas para esse jogo, que vai ser importantíssimo para o Botafogo. Afinal de contas, vale a vaga para as quartas de final da Libertadores. A gente ontem pôde acompanhar de perto a chegada, especialmente de 3 jogadores. O David Ricardo, o Arthur Cabral e o Newton, jogadores que estavam machucados, não enfrentaram o Palmeiras no último jogo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Eram dúvidas, mas viajaram com o time, estão relacionados. 3 reforços importantes para o David, que vai ter um jogo dificílimo pela frente. Alex, o time da LDU é muito bom, joga em casa e na altitude de 2.850 metros, o que, convenhamos, para jogadores que jogam no nível do mar, isso não é nada fácil, meu amigo. É verdade, Kiko. A altitude é sempre um problema. Vamos torcer pro Botafogo passar por esse. Kiko Menezes, bom em todas as vezes. Quem também joga Libertadores é o Botafogo, é isso, né? Então o Botafogo também tem vantagem. Conseguiu uma vantagem mais ajustada na primeira partida, mas aí a gente chama então o Rodrigo Jufo, vivendo diários de motocicleta, conhecendo todas as belezas do continente sul-americano e está em Quito acompanhando o time do David Ancelotti. Tudo bem aí, Jufo? Bom dia, Bruno. Amigos do Sport Center, é isso. Contando histórias aqui. Dessa vez o roteiro é Quito. População bastante amigável e empolgada, principalmente os torcedores da Liga, como eles falam aqui, né, da LDU. Com essa partida, como você mesmo disse, o Botafogo conseguiu uma vantagem magrinha de 1 gol. E se você olhar para os jogos da LDU nessa Libertadores em casa, né, os 3 da fase de grupos, teve um empate em 0-0 com o Flamengo, que é o único resultado que para o Botafogo seria interessante. Mas nos outros 2 jogos contra o Táchira e o Central Córdoba, ele ganhou por 2-0 e 3-0. Então a torcida está confiante. Muitos torcedores da Liga aqui falaram que estão confiantes por conta do desempenho do Botafogo no primeiro jogo. Eles acharam muito abaixo do que eles esperavam para essas oitavas de final. Tomaram aquele gol muito cedo do Arthur, mas acabou que depois o desempenho do Botafogo caiu e empolgou a torcida da LDU para chegar a umas quartas de final, que seria incrível para a equipe equatoriana. David Ancelotti chega com a equipe aqui pressionada, né? Depois da derrota para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o sonho do binacional ficou um pouco mais distante. A distância para o Flamengo chegou ali a 14 pontos, para o Palmeiras, que está em segundo, está em 10 pontos. Então as Copas já começam a ser uma saída para títulos do Botafogo nessa temporada. Copa do Brasil o time nunca conquistou, vai jogar contra o Vasco, e tem agora a Libertadores, o bicampeonato, que é muito almejado por esse elenco e também pelos torcedores. Daqui a pouco o time vai sair naquele ônibus que está aqui atrás de mim para um treinamento totalmente fechado no CT do Independente Del Valle. E aí o David Ancelotti vai poder ver se ele vai contar desde o início com 2 voltas muito importantes. Ele tem 3 jogadores voltando. O Newton, que deve ser uma opção no banco de reservas. O Arthur Cabral, que deve formar o ataque, ele que foi poupado no jogo contra o Palmeiras, vai estar no treinamento, volta de lesão, e o David Ancelotti vai poder saber se conta com ele desde o início, mas muito provavelmente sim. E a principal volta, que é a do zagueiro David Ricardo, também voltando de lesão, deve atuar ao lado do Barbosa. Eles são os únicos 2
zagueiros de ofício disponíveis nesse grupo que está aqui no Equador, então a volta do David Ricardo é muito importante. A outra opção é o Marçal, que seria improvisado na zaga. No treinamento mais tarde, o David Ancelotti vai saber melhor sobre essa equipe, Bruno. Viu, Jufo? Então as questões, principalmente na defesa, bastante desfalcada aí do Botafogo. O Jufo segue por lá, então, em Quito, acompanhando a equipe brasileira. Para falar o seguinte, eu vi os 3 jogos da LDU, é a pior LDU dos últimos 18 anos. Eu amo quando falam isso, é a pior LDU dos últimos anos. Atacantes horríveis, o Atlético Nacional é top 5 times estrangeiros dessa Libertadores. Pode ter até jogadores com mais destaque do que a LDU. Mas hoje, no jogo da ida também, não tem essa alma de Libertadores que o São Paulo tem. E aí eu concordo com você, Massa, nessa. Olha lá, concordamos numa coisa hoje. Eu acho que o São Paulo tem para ir para a final da competição. Tem time, tem dinheiro agora, vai contratar mais jogador. Se não tiver azar de novo no DM, pode chegar longe, Lucas. Eu também estou otimista sobre o São Paulo, Domi, porque o tempo livre de trabalho acaba atrapalhando o treinador ruim. Quando o treinador é bom, ele faz diferença. O Crespo é um cara que tem repertório tático. Ele chegou com os 3 zagueiros, mas se não estiver dando certo, ele consegue variar. Ele é um cara que tem o domínio do time. O São Paulo cresceu muito na mão dele. Então, o tempo de trabalho vai ser fundamental. Claro que não dá para comemorar a eliminação na Copa do Brasil, mas essas semanas, depois da data FIFA, como o Massini falou, vão ser muito importantes para o São Paulo. E assim, o Botafogo tá capengando, a LDU tem sua força na altitude. Eu acho que o São Paulo tem um leve favoritismo contra a LDU bastante, contra o Botafogo um pouco menos, e tem que ver se o David, né, o Ancelotinho vai estudar o São Paulo. Acho que vai ser mais fácil se o Botafogo passar. Tem que ver isso aí, como é que tá a planilha de estudo, né, do Ancelotinho, Alice. Eu ainda tô com esse negócio que ele falou aqui, ó, engolido, cara, que ele não teve tempo de estudar, juro. Como pode? Gente, o sincericídio desse homem é uma coisa realmente muito impressionante, né? Essa aí, o São Paulo, eu imagino que ele já tenha ouvido falar, pelo menos, né? O pai dele talvez já tenha ouvido falar. Enfim, esteja de olho no Rafael, deveria estar. Enfim, eu não sei se vejo o favoritismo do São Paulo contra o Botafogo. E a LDU, a pior LDU dos últimos 18 anos, deu trabalho para o Botafogo. Né? Não deu um trabalhinho para o Botafogo, que fez gol lá em 14 segundos e foi só, depois, né, sofreu para manter esse 1-0 até o final. Então é um time que conhece a competição, é um time forte, e é isso, assim, jogar na altitude, né? Eu ia dizer que o Flamengo foi mal lá na fase de grupos, mas o Flamengo fez vários jogos ruins, medianos na fase de grupos, não foi só contra a LDU. Mas um time com todos os recursos do Flamengo também sofreu lá. Então é difícil. O caminho do São Paulo é difícil, caiu na chave mais complicada, né? Para mim, Flamengo e Inter deram o azar de pegar um ao outro nas oitavas, mas passando é uma chave que de difícil tem o Racing, que hoje também passou por um fio de cabelo. Então é uma chave mais complicada, a chave do lado de cá onde está o São Paulo. Mas é um time com... não é só um time com muita história de Libertadores, né? É um treinador com muita história no futebol também, e acho que isso faz diferença. O repertório tático faz muita diferença. E a experiência, né? É um cara muito tranquilo, é um cara que já viveu muita coisa no futebol. Então, talvez aquela energia do Zubeldia que funcionou na fase de grupos tivesse pesando um pouco, e agora tem essa tranquilidade de um cara com a história do Crespo ali para comandar o navio do São Paulo. Mas, de novo, acho que o São Paulo, nessa classificação, deu mais sorte que juízo e tem o Rafael como grande estrela. Agora, qualquer time que for pegar o São Paulo numa disputa de pênaltis ou tiver um pênalti para bater contra o São Paulo, vai tremer, porque sabe que tem um goleiro que acerta praticamente todos os cantos, e até o gol que a LDU fez, o Atlético Nacional fez durante o jogo hoje, ele não pegou porque o pênalti foi bem batido, e pênalti bem batido o goleiro não tem chance, mas ele teve isso aqui da bola, né? Então é um goleiro muito forte que sai, né, muito grande dessa decisão, mas o São Paulo precisa melhorar. Não, é impressionante, ele acertou todos os lados, ele só errou mesmo no último do Inestrosa, que aí ele perdeu, né, e
E aí o Cedric converteu o último, né? Tinha até um comentário aqui, deixa eu ver se eu acho, que eu achei muito bom. Aqui, ó, o Bruno falou aqui, ó, o mais engraçado foi o Cedric ter feito o gol da classificação. Por essa ninguém esperava, né, gente? Ó, só pra relembrar aí, se você perdeu, o Rafael defendeu logo de cara o primeiro pênalti, aí o Lucas marcou, o Marcos Antônio perdeu, mas o Luciano e Enzo Dias fizeram, aí o Inestrosa perdeu e o Cedric converteu o último. Aqui na nossa enquete, pelo Rafael ter pego esse primeiro pênalti, eu acho que está influenciando muito aqui na nossa pesquisa. Quem foi o herói da classificação? 82%, massa, acham que foram o Rafael. O Cardona, 12%, o André Silva, 3% e o Crespo, só 4%, hein? Qual que é o seu voto? Eu votei aí no Cardona, mas eu votei anonimamente no Cardona. Aqui no ar eu voto no Rafael, porque o Rafael, cara, ele foi muito decisivo, cara, não dá. O cara pegou o pênalti lá no jogo que poderia ter dado ao Atlético Nacional a forma que ele mais gosta de jogar, que é o contra-ataque, com os seus dois atacantes rápidos e de muita qualidade. Então, vai ficar para o Rafael, mas veja, ele não faz nada sozinho. Acho que tem mérito do Crespo e do São Paulo também. Ok? Com ajuste, precisa melhorar, é um fato. Mas agora, Moisés era São Paulino, minha querida Domitila, porque o mar está aberto para o São Paulo. Ancelotinho é um bebê, é um treinador bebê. Ele não é só júnior, ele é um bebê. Ele não tem a menor ideia do que é Libertadores, ele nunca foi jogar lá na altitude. Ele não sabe o que é isso, cara. Pô, vocês se lembram do Abel, quando chegou, reuniu os jogadores, como é que joga lá? Os caras falaram, tudo aqui atrás, vamos que vamos, definindo uma estratégia, isso pesa muito em Libertadores, mas pesa demais, mas demais mesmo, certo? Então, o São Paulo, imagino que a LDU vai passar, tá? Imagino, tá? Estou imaginando, a LDU tem condições de passar, seria melhor para o São Paulo ou o Botafogo, certo? Porque o treinador do Botafogo não sabe do que se trata e é normal, natural que isso aconteça. Ele está começando agora a carreira de técnico, é uma loucura você colocar os milhões que o Textor investe na mão de um treinador que começou agora, entendeu? É diferente ele estar ouvindo o pai dele falar, o que você acha? Falar, pai, eu acho isso. Agora não, ele tem que ver tudo tudo é com ele, inclusive estudar, né, bebê? Não é possível, né? Pô. Mas, massa, eu acho que pode rolar sorte de principiante. Eu acho que o Botafogo vai suar, mas vai se classificar. Agora, eu queria muito que a transmissão colocasse uma câmera exclusiva na cara dele no jogo, porque ele correndinho ali, de um lado para o outro, na altitude, que nunca viu, não sabe nem a cor, vai ser engraçado demais, para não dizer triste, né? Muita gente aqui elogiando o Rafael, 13... Imagina se ele chegar em La Paz, como é que vai ser? Você sabe que tem um amigo meu, narrador, né, cara, lá no Grupo Globo, onde eu estava, lá na rádio, ele nunca tinha ido para a Bolívia e tal, ficou perguntando para mim no avião, como é que é lá? Eu falei, meu filho, meu amigo, respeita a altitude, tá? Vai de boa, vai andando tranquilo. Cara, o cara foi sentado no fundo do avião e eu no começo. Eu desci de boa, né, e tal, né, com meu abdômen tanquinho de máquina de lavar roupa, né, quando centrifuga balança pra caramba, sossegado, aí eu vejo ele correndo. Nossa, não tô sentindo nada, olha que legal. Rapaz, quando ele subiu para pegar a mala, já deitou na maca, teve que ir pro oxigênio. Imagina o Ancelotinho lá em La Paz. Eric Noda mandou um superchat aqui. Gente, que dó. Ele falou, São Paulo tem um caminho difícil, mas a Copa do Brasil também foi difícil. E um salve pra mim, minha ex me chutou. Mas o Cedric acertou também, então tá pago. Eric, às vezes, uma ex que deixa a gente é um livramento. E o São Paulo vencendo pode ser um sinal de que você está no caminho certo. Talvez seja melhor mesmo você comemorar, né? A gente nunca sabe, né, Alice? Quem sou eu para falar de ex? Tá louco? Vou até mudar de assunto. Olha, não podemos nos arrepender dos erros cometidos, porque são lições que ficam, a gente tenta se convencer disso, né? Mas o fato é, se o gol do Cedric pagou ela ter terminado com ele, grandes coisas não era.
Porque se fosse, ele ia sofrer para além. Uma classificação para as quartas já foi suficiente para ficar pau a pau. Então, tá tranquilo. Acho que ele tá bem. Tá tranquilo. Tá bem. Isso, vai ficar bem nos próximos dias. O glorioso, o fogudo, com o Rodrigo Brandão. Fala, Brandola. Breno, o técnico David Ancelotti está realizando nesse momento o último treino antes da partida contra a LDU amanhã, pelas oitavas de final da Libertadores. É aquele chamado treino a pronto, o treino que vai definir a equipe para esse confronto. Ele deixou para realizar esse último jogo-treino no local do jogo, para que os jogadores sintam o clima, sintam a altitude. Lembrando que o Botafogo está há 4 semanas se preparando para essa partida. O núcleo de saúde e performance vem pensando nessa partida há bastante tempo e hoje é o treino que conclui essa preparação. A gente ainda não tem informações do time que deve entrar em campo amanhã, porque o treino começou às 4 horas da tarde no horário local, 6 horas no horário de Brasília, então o treino ainda está acontecendo e a grande expectativa é saber se David Ricardo e Arthur Cabral estarão no time titular. Os 2 jogadores estão recuperados das dores que o deixaram de fora do jogo contra o Palmeiras, não só eles, mas o Nilton também, e é muito importante que eles estejam em campo, porque aí daria um refresco, principalmente para o Alex Telles, já que o Marçal vinha atuando improvisado na zaga, o Alex Telles vinha se sacrificando na lateral esquerda sem um substituto, já que o cuiabano está lesionado. E no ataque, o Arthur Cabral é um homem de referência, é o único centroavante que o time tem nesse momento, sem falar do Cris Ramos, que não está inscrito para essa fase da Libertadores. Então são 2 jogadores importantes e que certamente o técnico David Ancelotti conta para a partida de amanhã. LDU e Botafogo já se enfrentaram 2 vezes nos últimos 2 anos. A gente lembra, em 2023, pela Copa Sul-Americana, houve um empate sem gols em Quito. Em 2024, no ano passado, no dia 11 de abril, foi a estreia do técnico Arthur Jorge no comando técnico do Botafogo. E foi uma estreia com derrota. A LDU venceu por 1-0, gol do atacante argentino Aldo Garay, atacante que permanece no elenco da LDU, esteve inclusive no jogo de ida na semana passada no estádio Newton Santos. Pelo lado do Botafogo, estiveram em campo no ano passado o Marlon Freitas e o Alexander Barbosa. Foi a segunda derrota em 2 jogos na fase de grupos da Libertadores daquele ano. Depois, a gente sabe como é que foi a história, o Botafogo suou para se classificar para as oitavas de final, mas quando se classificou, passou por Palmeiras, por São Paulo, por Peñarol e conquistou o título em cima do Atlético Mineiro. A lembrança é muito boa, mas estamos em 2025 e o Botafogo precisa segurar a LDU fora de casa para garantir essa classificação às quartas de final e enfrentar novamente o São Paulo, que passou ontem pela equipe do Atlético Nacional, garantindo a sua vaga. Está aguardando o adversário do jogo de amanhã para saber quem vai enfrentar. Então é isso, Breno. Treino sendo realizado nesse momento. Amanhã no Papo de Craque a gente vai trazer a provável escalação e a ficha completa do jogo. Valeu, Brenoca. Beleza, meu parceiro Rodrigo Brandão com as informações do Glorioso. Amanhã a gente fala mais do jogo em específico, mas a ansiedade tá batendo, Gabriel Farias, porque amanhã o Glorioso vai ter uma parada dura na altitude. Funk, tô rindo, mas tô preocupado. Cara, essa letra não é tão legal assim, né? Ah, o que? A letra não... Quer que eu leia? Quer que eu declame? Ah, a letra é... Você quer que eu pegue a letra e declame? Proibidona? Quer ver? Ah, não sabia, desculpa, gente. Rindo, crianças, não procurem. Não, já procurei aqui no Google. Não dei um Google na letra, então, não sabia. Só guardei realmente essa parte. Porque, de fato, o Botafogo tem uma vantagem. Não vou declamar isso aqui não faz isso, não. Se for proibidão, não faz isso, não tem criança ouvindo. O Botafogo ele tem uma vantagem. A vantagem, obviamente, é interessante. Você vai defendê-la de forma inteligente. Mas é um jogo na altitude, né? E esses dias a gente estava até brincando, vou abrir um bastidor aqui, estávamos num grupo de amigos no WhatsApp, e aí o Breno postou aquela musiquinha antiga de quando um time sul-americano fazia gol num time brasileiro e a transmissão da Platinada botava aquela musiquinha padrão. E que era uma musiquinha de terror, digamos assim, pra qualquer torcedor brasileiro. O cenário é aquela quarta-feira, 11h15 da noite. Você tá com seu pai eliminado de casa. Seu pai cochilando, você ali com o controle na mão. E aí o teu time toma um gol, aquele gol fora de casa, lembra do gol fora de casa? E aí teu time está sendo eliminado de uma quarta-feira fria na Libertadores. E amanhã esse jogo tem essa carinha, né? A carinha daquela musiquinha. E eu espero que não aconteça assim, brincadeiras à parte. O Botafogo ainda vive um momento também de trabalho sendo iniciado com o David Ancelotti, tem boas atuações, outras nem tanto, então isso me preocupa um pouco, mas principalmente pela altitude, né, que obviamente deixa o jogo um pouquinho mais complexo, um Botafogo com alguns desfalques importantes.
ainda assim não dá pra fugir do óbvio. A vantagem é interessante. Ô, Ricardo Bastos, tô com medo desse jogo de amanhã, preocupado com a postura do Botafogo, eles vão colocar intensidade, teremos que cadenciar ou vamos ser engolidos e morrer no segundo tempo. Preocupação do Ricardo Bastos aqui no YouTube. O Douglas falou que a ida foi decepcionante, que o Fogudo precisava da vantagem por 2 gols, pra jogar mais tranquilo na altitude. Agora vai ser um Deus nos acuda. O pessoal tá nervoso com esse jogo de amanhã. Pular então pro próximo, depois a gente fala com o Léo. Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo. Eu entro, Breno, para trazer um incômodo causado pela polícia de Quito ontem na chegada da delegação ao Equador. Os jogadores embarcaram para Quito às 3h30 da tarde e só chegaram no hotel que serve de concentração à 00:10 de hoje, no horário de Brasília. Mas essa chegada poderia ter sido mais cedo, o que não aconteceu por conta dos batedores, que não tinham total certeza do caminho a ser seguido. Por muitas vezes, eles cometeram erros que impactaram no deslocamento da comitiva do aeroporto até o hotel. O Botafogo promete relatar o caso na reunião de segurança pré-jogo com a Conmebol, que será realizada hoje. Aquele abraço, Breno. Valeu, Brandola, que volta já com o jogo do Vasco. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.